A morte é um lençol com o qual estamos sempre enrolados. E a depender das mudanças das nossas estações de humor, ora nos afrouxamos destes lençóis, ora nos apegamos a ele. Entretanto, este lençol, a morte, ela pode ser confrontada no corpo, que também se veste de um outro lençol, o erotismo. O erotismo é o tecido do qual também ora nos enrolamos, ora nos afrouxamos, de sorte que saber para que lado da cama nos viramos é parte do jogo da vida. O jogo da vida, que é constituído por pares de opostos. A luz, a escuridão, o dia, a noite, o frio, o quente, a alegria, a tristeza, o amor, o ódio, a vida e a morte. Dançar, gargalhar, sorrir, é poder se equilibrar nesse jogo. Nesse jogo que aparentemente é caótico, mas que na verdade é um jogo muito bem organizado, com suas leis próprias. De modo que criar ondas de frio, ficar dependente, nos viciar em relações, em objetos, em coisas, é fortalecer as nossas sombras, os nossos fantasmas, que também se divertem. E que às vezes, sem que nós saibamos, aprendeu a se disfarçar de nossas faces. Em outras palavras, se recorrermos a Freud, ouviríamos Freud dizendo o seguinte: estamos falando de Thanatos e Eros. E Thanatos e Eros são braços de um mesmo abraço. E trazendo para o nosso nordestinês, diríamos que Thanatos e Eros, a morte e a vida, são farinha do mesmo saco. E saber meter a mão na farinha, no mesmo saco, saber se virar nesses conflitos, nesses pares de opostos, é ter aprendido muito sobre a vida, sobre os arranhões da vida. Quem nunca se sentiu, por exemplo, esmagado por um abraço, por um aperto de mão? Pessoas que vai nos cumprimentar, falta quebrar nossos dedos, nossa mão. O que seria isso? Isso é exatamente Thanatos se evidenciando no lugar daquilo que poderia ser vida, um gesto mais carregado de afeto, de erotismo. Então, quem nunca se sentiu esmagado por um gesto
cuja intenção do outro é exatamente nos afagar, mas a maneira que o faz acaba revelando o outro lado desse lençol, desse tecido que seria a morte, é não ter, de alguma forma, vivenciado as experiências da vida, do viver. Às vezes, a mãe, ela joga o bebê junto com a bacia. E sabe por quê? Porque esta nunca se permitiu banhar nas águas de Eros. Então, saber ir de um lado da cama a outro, de um lençol a outro que nos veste, em que o que separa uma face da outra é muito tênue, são linhas muito tênue e muito fina. É preciso, então, sabermos mergulhar na vida, sabendo que a vida é constituída desses pares de opostos. Quem entrega seu coração ao aperto de uma mão qualquer, quem coloca o seu coração na mão de uma pessoa qualquer, é porque não vivenciou a presença de Tânato. Ou seja, a presença da morte, nem na pele de um personagem de desenho animado. Então, as experiências da vida, seja de dor ou de prazer, ela não tem um sentido, um objetivo apenas do prazer em si, da dor em si. Mas, eu diria, de nos amadurecer, de nos preparar para o viver, para o jogo da vida. A cama na qual a vida se assenta é constituída, como eu estou repetindo, de pares de opostos. De modo que se equilibrar entre esses opostos é, apesar dos saculejos, conseguir dormir tranquilo. A diferença entre o riso e o choro pode ser demarcada pela quantidade de lágrimas. Não se afogar tanto, nem de uma coisa ou de outra, é conseguir assegurar o fôlego para qualquer situação. Como diz o velho ditado popular, não vá com muita sede ao pote. Muito obrigado.